E aí, bom dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional segunda de primeira, com muita alegria que a gente se reúne aqui no meu canal no YouTube para a gente falar algumas coisas relacionadas ao reino, um direcionamento para a vida, para a nossa semana, que a gente tenha a palavra do Senhor como um direcionamento para os nossos negócios, nossa vida cotidiana, nossa vida diária, ter um norte, né? Nossos negócios, nossa vida financeira, que a palavra do Senhor venha de fato pautar todos os nossos entendimentos e que a gente possa ser guiado pelo Senhor essa semana. Última semana do mês de junho, né? Um mês excepcional, um mês abençoado, um mês que a gente tem mudança de estação, tem várias coisas bacanas. Eu tive o privilégio de nesse mês lançar o meu livro. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu não falei ainda, né, no YouTube sobre esse livro aqui, A Hora da Chave Virar, o livro que o Senhor nos deu. E esse livro, ele é um livro, você pode ver, olha, é bem fininho, pequeno, cara, um livro, sinceramente, as pessoas que têm lido ele têm gostado muito. Um livro realmente de entendimento sobre a chamada de Deus, entendimento sobre ter em Deus uma vida abundante, vencer o medo, entender que algumas circunstâncias nós passamos através de Deus. Jesus nos permite passar por algumas circunstâncias simplesmente porque Ele quer ter uma intimidade, ter uma proximidade. E quem sabe, né, esse livro, como é o título dele, venha ser para você, para quem você quiser presentear. Cara, é um livro muito bom para dar de presente. Para aquela pessoa que está iniciando na fé, aceitando Jesus, aquela pessoa que aceita Jesus aí na tua igreja, aquele amigo de fé que você tem ganhado ele para Jesus. É um livro excepcional para dar de presente. E quem sabe esse livro seja uma verdadeira virada de chave na vida dessa pessoa, porque eu tenho certeza que Deus é capaz de te sinalizar um destino e através desse livro, através da palavra do Senhor, mudar a história da sua vida. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre a gente está encerrando, né? A gente está chegando ao final aqui dessa viagem que a gente fez aqui sobre João capítulo de número 3, aqui essa conversa de Jesus com Nicodemos. Saiu até uma mensagem aqui, eu vou preparar ela, vou editar e vou colocar aqui no meu canal no YouTube, o protocolo. Palavra que Deus deu a gente dentro desse texto, desses conceitos aqui, que ele trata aqui com Gideão, e a gente precisa seguir, né? A gente vai seguir aqui, a gente está no versículo de número 12 hoje. João capítulo 3, versículo de número 12. O texto vai dizer assim: se vos falei das coisas terrestres e não credes, como credes se falar das celestiais? Isso aqui é tremendo. A palavra de Deus, a palavra de Jesus é extraordinária. Claro que é redundante, né, dizer isso, mas Jesus ele está encerrando um diálogo com Nicodemos, e aí o próprio Jesus aqui nesse versículo vai dizer: se vos falei das coisas terrestres, e Jesus está falando, gente, Nicodemos, apesar de ter pincelado a respeito do nascimento espiritual ou do nascer do espírito, o que eu tô te falando até aqui são coisas terrestres. Então perceba, Jesus fala sobre o nascer do espírito, e esse nascer do espírito é ser um ser, é se tornar um ser espiritual, é ser de fato alguém que é guiado pelos parâmetros do espírito.
o nascer do Espírito, quem é guiado pelo Espírito, quem é impulsionado, quem recebe o fôlego, o soprar do Espírito, ele tem postura de entendimento espiritual. Então, apesar de estar na terra, de ser terreno, ou de ser um morador da terra, nosso guia, ou o que nos guia, é celestial. Então, quando ele fala sobre nascer do Espírito, na verdade é você se comportar através do Espírito. Vamos lá. De fato, os frutos, ou o fruto do Espírito: mansidão, temperança, longanimidade. Você compreender que a sua vida, ela é de fato feita, guiada dessa forma. Então, quando Jesus fala de nascer do Espírito, ele não está falando de... A gente às vezes, e isso é muito importante, eu quero que você grave isso no seu coração e tome isso como postura nesse segundo semestre de 2023 para a tua vida, para tu ver como é que de fato a tua vida não vai mudar. Eu creio nisso. A gente espera o dia da revelação de Jesus, o grande dia, para a gente ser transformado. Ser transformado em que sentido? No sentido de ser pessoas melhores no céu. Gente, ei, vou te falar uma parada aqui. Você não precisa... No céu, você não vai precisar ter comportamento celestial, porque você já está no céu. É isso que Jesus está dizendo. Quando eu te falo de coisas terrenas, você não entende, o que adianta te falar das coisas celestiais? Na verdade, Jesus está falando a respeito de você ter comportamento celestial na terra. Você já teve essa experiência? Já conviveu com alguém, teve com alguém, e você pensou assim: nossa, cara, essa pessoa transmite uma paz, essa pessoa é longânima, essa pessoa é extraordinária, essa pessoa é diferente. Eu sinto algo grandioso na vida dessa pessoa. E de fato é isso. Jesus está falando de coisas de nascimento espiritual, mas a prática é aqui na terra. É aqui que você tem que se mostrar cidadão do céu. No céu você não vai precisar mais ser cidadão do céu, porque de fato você vai estar no céu e todos seremos transformados e a maldade será retirada, e lá seremos todos, viveremos todos em comunhão, em plena comunhão. Aqui, que é o lugar de ser traído e oferecer outra face, como Jesus mesmo ensina, para que essa pessoa tenha a chance de te trair outra vez. Todo esse enredo que eu estou vindo falando lá desde a segunda de primeira, todo esse enredo de transformação são transformações espirituais, e aí sim é se comportar como alguém no espírito, ter discernimento do espírito, né? Jesus vai falar sobre isso. Jesus não, né? O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, sobre a nossa luta não ser contra a carne e contra o sangue. Isso é demais, porque a gente precisa entender que as pessoas chegam para nos agredir ou com uma postura de agressão contra nós, nós precisamos rapidamente ligar o nosso interior espiritual e perceber: opa, discernimento, opa, não é ela não, calma aí, isso aqui é espiritual, isso aqui é algo, uma força maior que está agindo através dela. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o que a gente precisa entender de fato nesse versículo de número 12 é que
não existe divisão entre coisas terrenas e coisas celestiais. Mas, na verdade, as coisas que a gente entende como tão celestiais, quando o povo vai entrar na Terra Prometida, Josué usa uma frase que é, assim, extraordinária. Santifique-se hoje. Ele chega para o povo e diz, né? Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará proezas. E a primeira coisa que a gente precisa entender, de fato, quando a gente tem toda essa bagagem aqui de conhecimento que foi sido compartilhado a cada dia com vocês, é perceber que a gente precisa se santificar hoje. E aí, cara, tem coisas que são consequência. De fato, consequência. É isso que Jesus está dizendo. Se eu vos falei das coisas terrestres e não credes, como credes se falar das celestiais? De fato, o resumo de tudo isso que Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É exatamente isso. Você precisa nascer de novo. Esse é o convite. O convite do reino é nascer de novo. E o nascer de novo é aquele nascer que causa espanto nas pessoas que estão ao seu redor. Sabe como? Vou citar um exemplo. Eu, Jonatas, uma pessoa vem na intenção de me fazer mal. E ela vem e me faz mal. E aí eu me comporto completamente de forma inesperada. Um exemplo? Eu costumo ser um pouco estressado, nervoso, né? E aí a pessoa vem e me confronta. E mediante esse confronto eu vou e de fato me comporto com mansidão. Aí a pessoa olha assim, ué, Jonatas, se fosse em outro tempo, ia ficar complicado, hein? Isso é, de fato, nascer de novo. É a pessoa olhar para você e dizer, nossa, que comportamento diferente. E aí sim, você começa a discernir, é isso que Jesus está falando, discernir as coisas terrestres, discernindo as coisas terrestres, se comportando de forma diferente. Esse é o crer. O crer não é dizer da boca para fora. O crer é você acreditar de tal modo que o seu comportamento mude hoje, para que amanhã você alcance. Esse é o crer. Quando a gente está... Eu gosto de usar esse exemplo, né? Quando a gente vai no shopping. E aí a gente vai caminhando, né? Em direção à porta automática. E a gente sabe que a porta vai abrir. A gente não fica parado do lado de fora esperando a porta abrir para depois caminhar. Não, a gente caminha e quando a gente está chegando perto dela, ela vai e abre. Esse é o crer. Ter comportamentos de fato. A gente pode até falar um pouquinho mais, porque o tempo tá um pouquinho... já tá ficando longo o vídeo, né? Semana que vem a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre Filipenses, né? Vai falar sobre exercer a fé. A gente vai falar desse texto aí. Vamos dar uma paradinha aqui, a gente fala desse texto na semana que vem.
caminhar em direção à porta e a porta automática ela vai abre, a gente vai e entra. A gente continua caminhando na mesma passada, a gente não para, espera abrir, ou a gente não corre para ela abrir, a gente não faz nenhuma, não mexe a mão, não, a gente só vai caminhando. Se você ficar parado do lado de fora, e aí você pode até dizer com a boca, essa porta vai abrir, mas se você não ir em direção a ela, não vai se abrir. Então entenda isso, perceba isso nesse texto em Cristo Jesus. Jesus está falando de coisas terrenas, mas ele quer te levar a um outro nível. Mas para ele te levar a outro nível, você precisa começar a praticar as coisas celestiais aqui na Terra. De fato, essa é a mensagem do reino de Deus. Tá bom? Tenha um bom dia, uma semana abençoada. Deus possa encher a tua vida de fato e fique com essa palavra e que você possa começar a praticar de fato a tua salvação. Deus abençoe tua vida. Tenha um bom dia e se quiser, tá bom? Só entrar em contato aí com a gente pelo WhatsApp e comprar o nosso livro. Vai ser um prazer entregar nas suas mãos, tirar uma foto, de repente assinar se você quiser, tá bom? Deus abençoe tua vida. Fique com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.